Apóstolo Paulo, Segunda Viagem Missionária, parte 3. Aqui nós podemos ter uma noção dos lugares por onde Paulo percorreu. Ele estava em Jerusalém, onde tinha ocorrido o concílio de Jerusalém. Ele vai para Antioquia com as cartas do concílio, ele vai para Antioquia da Síria. De lá, ele passa pelas demais cidades que ele evangelizou. Ele vai para Tarso, passa também em Derbe, depois em Listra, passa também por Icônio, pela Antioquia da Pisídia. De lá vai para Troade. De Troade ele entra na Macedônia, e a porta aberta para ele na Macedônia é a cidade de Filipos. De Filipos ele passa por Anfípolis, depois vai para Tessalônia, que é aqui esse pontinho no mapa que não tem o nome, é Tessalônica. De Tessalônica vai para Bereia. De Bereia ele vai para Atenas. De Atenas para Corinto. De Corinto ele vai para Éfeso. E finalmente de Éfeso ele volta para Cesareia e para Jerusalém novamente, para retornar à Antioquia da Síria, de onde ele começa de novo uma viagem missionária, já a terceira que nós veremos depois. Agenda estabelecida no céu. No Concílio de Jerusalém, o jugo que o judaísmo queria impor aos gentios foi quebrado. Eles queriam que os gentios fossem circuncidados, obedecessem às festas judaicas e alguns costumes judaicos. Mas tudo isso foi quebrado com a decisão de Tiago, irmão do Senhor Jesus, e com a ajuda dos apóstolos e também dos presbíteros, e chegar à conclusão que os gentios não tinham que se circuncidar e também não precisavam obedecer à lei dos judeus, até porque Cristo não tinha colocado nenhuma distinção entre um povo e outro. Então, a partir do cristianismo, a partir do Senhor Jesus, há uma liberdade, porque o que os judeus obedeciam era a lei, e na verdade ninguém era salvo pela lei. Então, esse concílio foi respondido com firmeza pelos apóstolos e presbíteros, e decidiram que a fé em Cristo é a única condição para a salvação, que a graça do Senhor Jesus e de Deus é abundantemente suficiente para salvar. Então, nessa terceira viagem missionária, que ele parte de Antioquia da Síria, por iniciativa de Paulo, está em Atos 15:36, a palavra diz que alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E por isso eles decidiram, no meio do caminho, parar naquelas cidades, para visitar as igrejas, antes de voltar a Jerusalém. Mas ele resolve visitar na ida dessa segunda viagem.
Há, na verdade, uma desavença entre Paulo e Barnabé. Barnabé diz para Paulo que João Marcos queria ir. E Paulo, muito aborrecido, porque da outra vez João Marcos não quis seguir com eles e voltou para Jerusalém, Paulo não aceita que João Marcos vá. E eles brigaram muito com isso. E por isso eles não puderam caminhar juntos, porque provavelmente Barnabé deve ter dito: olha, sabe quem quer ir comigo? João Marcos. Não, aquele não. Ele nos abandonou, ele não vai comigo. Não, mas ele quer ir. E aí forçou uma barra com Paulo e Paulo acabaram brigando feio. E eles não puderam mais caminhar juntos. Então, Paulo foi para um lado, Barnabé foi para o outro. Mas aí nós vemos a providência de Deus, porque a providência de Deus é maior que os nossos fracassos. Porque, na verdade, ia sair uma caravana missionária de Barnabé e Paulo, e talvez João Marcos, se Paulo aceitasse. Só que, como ele não aceitou, acabaram saindo 2 caravanas missionárias. E quem ganha com isso? A igreja, que cresce, né? Porque cada um vai para um lado. Porque os propósitos de Deus são sempre certos. Deus sabe o que faz, ele não erra. Então, Barnabé e João Marcos foram para Chipre, como está em Atos 15, 39. E Paulo escolhe Silas para ir com ele. Paulo e Silas passam pela região da Síria e da Cilícia. E Paulo volta a Derbe, vocês veem aí no mapa, e a Listra. E lá eles arrumam mais um missionário que está em Atos 16:1, que era Timóteo. Timóteo, filho de pai grego, da mãe judia, que se chamava Eunice, e da sua avó Lóide, que nós ficamos sabendo mais tarde pelas palavras de Paulo. Timóteo foi convertido a Cristo através do ministério de Paulo e foi um dos maiores colaboradores de Paulo. Ele mostrou maturidade espiritual, ele crescia na palavra de Deus. E Paulo soube que ele era muito maduro espiritualmente pelos irmãos de Listra e Icônio, que falaram com ele. E também aos filipenses, ninguém melhor para lhes enviar, né? Timóteo era um bom cooperador, era filho na fé de Paulo, era um mensageiro. Essas descrições de Paulo nós vemos em Filipenses no capítulo 1 e no capítulo 2. Ele foi preso com Paulo em Roma e cuidava muito bem da Igreja de Cristo. Também ocupava um lugar especial no coração de Paulo. Era como um filho para Paulo. E ele demonstrava obediência e submissão a Paulo como um verdadeiro filho. E cuidava dos interesses dos outros também. Ele tinha compaixão e tudo que ele podia fazer pelos outros, eles faziam. Tem muitos que vivem para si mesmos, né? Não estão preocupados com os outros. Mas Timóteo vivia somente para Cristo. E ele dá um bom testemunho. Em Atos 16, versículos 1 e 2. E quando Paulo passa o bastão para Timóteo, ele já tem um caráter provado. Muitos líderes que têm fama e riqueza, às vezes são anões em caráter, né? O caráter não é aquilo
que deveria ser principal para um líder. Muitos se preocupam somente com a fama, com o status, com a riqueza que eles adquirem como líderes. Hoje há uma crise de integridade na igreja. E poucos são os homens íntegros, provados, que são modelos para o rebanho. E Timóteo e Paulo estão juntos, sempre no mesmo projeto de pregar o evangelho, plantar igrejas e pastorear essas igrejas. O principal objetivo de Paulo era ir para a Ásia, mas não lhe foi permitido. Isso está em Atos 16, 6, 7. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. Então Paulo queria ir para a Ásia, mas o Espírito do Senhor Jesus não permitiu, o Espírito Santo de Deus não permitiu. E deu a Paulo uma visão à noite, em Atos 16, 9. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo: passa Macedônia e ajuda-nos. E aí Paulo, com esse sonho, acaba tendo a certeza de que era a vontade do Senhor, né? Porque Deus, ele não só chama, mas ele também envia os missionários e ele norteia os passos dos missionários para onde ir e onde precisam pregar a palavra. Então eles passaram por Samotrácia, Neápolis, mas foram direto para Filipos, que era uma cidade da Macedônia. Depois daquele sonho, Paulo quis ir logo para Macedônia. O campo de Paulo é o mundo, né? E as prioridades são de Deus, né? O missionário tem o mundo como campo para ele percorrer, mas ele tem que seguir as prioridades de Deus e ir onde o Senhor o mandar. A sua vontade, ou seja, a vontade de Deus e do Senhor Jesus é que deve prevalecer. E aí nós vemos que, como ele queria ir para a Ásia, ele acabou indo mais para o Ocidente. Então, Deus desloca a missão de Paulo, que seria para o Oriente, para o lado contrário, que era o Ocidente. Deus direcionou os passos deles. E na Macedônia, Paulo escolhe realmente a cidade mais estratégica, que é Filipo. A cidade de Filipo ficava no meio de várias outras cidades. Era a mais importante, a mais estratégica, porque por ali passavam pessoas de várias cidades. E Paulo, sempre com a sua sabedoria e inteligência dada por Deus, ele observa muito essas coisas. E ele escolhe Filipos porque, por ali passando várias pessoas, a cidade, o evangelho alcançaria várias cidades daquele entorno, em volta, né? Então ele prefere Filipos por ser uma cidade, um corredor em que várias pessoas de outras cidades passavam por ali e levariam o evangelho a outras cidades menores. As estratégias e os métodos de Paulo eram sábios, talvez por influência do Espírito Santo, mas Paulo
Era um homem muito inteligente, preparado, e ele tinha visão. Ele conseguiu enxergar Cristo em todo o Antigo Testamento. E ele olhava para as cidades e ele tinha visão, qual era melhor, qual a que aumentaria a pregação do Evangelho. Então, Paulo passa por Samotrácia e Neápolis, mas não para nessas cidades. Vai direto a Filipos. Filipos, como eu falei, era uma colônia romana entre o Oriente e o Ocidente. Ela ficava no meio. A língua, os costumes e as leis eram de Roma. Por isso, ela servia como uma ponte para que aquelas pessoas que viviam nela levassem também o Evangelho para diversos lugares e até mesmo para Roma. E o Evangelho foi pregado em Filipos. E também os obreiros foram açoitados e presos. Isso nos mostra o exemplo da universalidade do Evangelho. Ele é uma mensagem a ser pregada no mundo todo. Ele é universal, ele é para todos, para judeus, para gentios, para o Ocidente, para o Oriente, enfim. Ele é universal. E lá em Filipos, 3 pessoas foram alcançadas. Uma mulher chamada Lídia, uma escrava e um carcereiro. Lídia era uma empresária, vendedora de púrpura, que nasceu em Tiatira, mas tinha seus negócios ali em Filipo. Essas 3 pessoas, Lídia, a escrava e o carcereiro, representavam diferentes convicções religiosas. Lídia já era temente a Deus, porque ela ia a locais de reuniões para fazer orações, então ela já conhecia o Deus único, né? A escrava, ela estava sob o cativeiro do mal, possuída por espíritos maus e também sob o jugo dos seus senhores. O carcereiro, ele tinha o seu Deus, que era o imperador romano, além dos demais deuses de Roma, né? Lídia vivia num ambiente espiritual e, ao ouvir a palavra de Deus, ela creu. A escrava já vivia num ambiente carregado, tomada por espíritos maus. E o carcereiro vivia nas ruínas da prisão e passou por um terremoto e quase um suicídio. Nós conhecemos a história. Às vezes, os homens querem impedir a obra de Deus, a obra do Senhor Jesus, do Evangelho. Mas quando acontece isso, a providência de Deus entra em ação. Paulo e Silas foram açoitados e foram parar na prisão. Mas Deus abriu as portas da prisão e também abriu o coração do carcereiro. Lídia foi batizada em sua casa, o carcereiro também, e com toda a sua família. No caso da escrava, ela era adivinha, né? E as pessoas ganhavam dinheiro, os senhores dela ganhavam dinheiro com isso. E quando ela foi libertada por Paulo, os senhores não gostaram porque perderam a fonte de renda, né? Então se voltaram contra Paulo e Silas. Então, naquela cidade ficou a bandeira do Evangelho. Os missionários foram embora. Paulo e Silas foram embora, mas ficou ali pregada a bandeira do Evangelho. Aquela igreja de Filipos foi uma das maiores parceiras de Paulo, sempre ajudou a Paulo. A igreja mandou recursos para os cristãos de Tessalônica, de Corinto e de Roma,
quando precisaram, e também aos pobres da Judéia. Então Paulo, sabendo que tinha plantado uma ótima igreja, foi feliz para a capital da Macedônia. Passou por Anfípolis e Apolônia e chegou em Tessalônica, como está em Atos 17:1. Durante 3 sábados, ele pregou nas sinagogas e argumentou sobre as Escrituras. Paulo não só pregava, mas ele argumentava, ele tentava provar aos judeus, aos cristãos, que a vinda do Messias estava anunciada em todo o Antigo Testamento. E o objetivo dele era falar da morte e da ressurreição de Cristo, que eram os fatores principais da mensagem do Evangelho. Ele devia padecer e ressurgir dos mortos. As Escrituras apontavam para isso, que ele viria para morrer e para ser ressuscitado. Portanto, ele mostrava o Cristo da cruz e o túmulo vazio. Então, houve uma revolução em Tessalônica. Em Atos 17:4 diz assim: alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Muitas pessoas se converteram com a pregação de Paulo, e também mulheres, e mulheres distintas. Aí veio a oposição, que foi imediata, dos líderes judeus. Havia naquele lugar um homem chamado Jason, que hospedou Paulo e Silas. E ele foi preso e só conseguiu sair da prisão após pagar fiança. Atos 17:6 nos diz: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasão hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Na verdade, as pessoas, com a perseguição, elas temiam perder os seus privilégios, de viver naquela capital. E, portanto, Paulo e Silas acabaram saindo daquela cidade. Mas o evangelho ficou, porque a palavra jamais pode ser algemada, ela nunca vai estar presa. Mas eles foram retirados da cidade com discrição, como está em Atos 17:10. Não houve nada assim violento, mas foi uma saída discreta em que os irmãos auxiliaram Paulo e Silas. E eles foram levados para Bereia. Lá em Bereia, como vocês podem ver no mapa, foram para as sinagogas. Os bereanos, eles eram mais nobres que os tessalonicenses. Eles ouviram, estudaram e conferiam o que Paulo dizia, como está em Atos 17:11. Eles não só ouviam a pregação, eles ouviram Paulo falar, eles estudaram as Escrituras e conferiam se aquilo que Paulo estava dizendo, quando ele citava o Antigo Testamento, que Cristo estava anunciado ali, eles tinham que conferir se aquilo que Paulo dizia era verdade. Portanto, eles não ouviam qualquer um e eles conferiam. Então, a multidão creu, como está em Atos 17:12. E aí os judeus invejosos que já vinham perseguindo Paulo e Silas de outras cidades foram para lá, foram para a cidade de Bereia. E os bereanos tiraram Paulo
e o enviaram ao litoral. Mas Silas e Timóteo ficaram, como está em Atos 17, 14, 15. E aí Paulo chega a Atenas, que era a capital intelectual do mundo. Era a cidade de Péricles, Sócrates, Platão e Aristóteles, grandes filósofos gregos. Atenas era o berço da filosofia e das artes. Nela havia o Partenon, que era um templo de muitos deuses, onde Paulo viu mais de 30.000 estátuas de deuses. E, segundo ele, era mais fácil achar um deus em Atenas do que um homem. Eles tinham cultura, mas completamente sem conhecimento espiritual. Eles tinham a luz do conhecimento, mas eram cegos espiritualmente. Eles acreditavam em muitos deuses, tinham muitos deuses, mas não conheciam o Deus verdadeiro. E Paulo sabiamente observou isso, investigou. Paulo não falava nada, ele andava, observava, conversava com um, com outro e investigava as coisas. E ao conversar com pessoas, ele foi levado ao Areópago, uma espécie de um anfiteatro em que as pessoas se reuniam para debater sobre filosofia. E lá no Areópago ele fez o discurso mais extraordinário da vida dele e falou sobre o Deus desconhecido. Paulo era muito perspicaz, inteligente, sábio, e ele aproveitava qualquer oportunidade para pregar o Evangelho. Então, nós vimos 4 coisas importantes. Primeiro, o que ele viu em Atenas, que está em Atos 17, 16. Ele não viu as coisas grandiosas, os templos maravilhosos, as construções, o mármore. Ele não viu nada disso, mas ele viu os ídolos, a idolatria do povo, um povo completamente idólatra. O que ele sentiu em Atenas? Claro, ele ficou indignado, porque ele viu a completa violação do 2º mandamento de Deus. Terceiro, o que ele fez em Atenas, que está em Atos 17, 17. Ele aproveitou para ensinar, pregar e argumentar. Argumentar sempre debatendo e provando pelo Antigo Testamento que Jesus era o Messias e que tudo estava lá no Antigo Testamento, já revelado ao povo de Deus. Ele pregou a Jesus e a ressurreição. E naquela cidade, observando, ele fez o diagnóstico e deu para aquela cidade o remédio certo. Ele constatou o problema e deu a solução. Quarto, o método que ele usou em Atenas, que está em Atos 17, 16. Ele estava revoltado com toda aquela idolatria, mas ele não saiu brigando, ele não saiu falando com um com o outro. Pelo contrário, ele dirigiu-se aos moradores com cortesia. Ele até falou que eles eram muito religiosos, mas ele foi direto ao ponto, falou de Deus, que o mundo foi criado pela palavra do seu poder, poder do nosso Deus. E aí ele apresenta o Deus da providência e diz que se nós vivemos, nos movemos e existimos é por ele. E fala do Deus que dá a fartura, que alimenta as aves, os peixes,
que é o governador das nações, que está num trono, que é ele quem levanta e depõe reis, que é um Deus Salvador, que se fez carne, que morreu e ressuscitou, que exige o arrependimento das pessoas e que um dia os julgará a todos. E aí o que aconteceu? Uns escarneceram, né? Outros deixaram para lá, nem quiseram mais saber. Mas alguns creram. Os que escarneceram até chamaram Paulo de tagarela, né? Mas alguns creram nele. E aí, de Atenas, Paulo vai a Corinto, que era a capital da província da Acaia. Corinto era uma cidade muito importante e ela tinha um porto de Cencreia, que era banhada pelo Mar Jônico e pelo Mar Egeu. E aí caravanas e navios do mundo inteiro passavam pela cidade de Corinto. Lá haviam os Jogos Istmicos, que só perdiam para os Jogos Olímpicos de Atenas. Era uma cidade de economia forte, de atividade esportiva e de uma agenda religiosa. Nela tinha um templo de Afrodite, que era a deusa deles, né, do amor. E nesse templo haviam aquelas prostitutas cultuais que serviam ao templo, mas quando chegavam os navios, elas desciam e praticavam imoralidade com as pessoas que chegavam na cidade. O homossexualismo ali era uma prática comum e incentivada, até parece os dias de hoje, né? Então, Paulo prega ali 18 meses, como está em 1 Coríntios 2:4. E ele planta ali uma igreja vibrante, só que essa igreja trará muitas lágrimas ao apóstolo Paulo. Nenhuma igreja recebeu mais do que a igreja de Corinto, e também nenhuma fez o apóstolo sofrer mais do que a igreja de Corinto. Lá ele foi perseguido, foi chamado de impostor, precisou trabalhar porque aquela igreja não era muito de contribuir, porque em todas as igrejas que ele ia, a igreja ajudava Paulo a pagar o seu custeio, né? Pelo menos casa e comida, lugar onde ficar e o que comer. Mas a igreja de Corinto não era lá muito boa para contribuir. Então ele precisou trabalhar fazendo tendas, que era o que ele realmente fazia, e ele só recebeu a ajuda das igrejas pobres da Macedônia, mas da de Corinto ele não recebeu. E foi lá em Corinto que ele escreveu a carta aos Gálatas, aos Tessalonicenses e a carta aos Romanos. Lá ele enfrentou as maiores pressões da vida dele. Duvidaram das suas motivações, questionaram seu caráter, atacaram a sua honra. Justamente naquela cidade que era um canteiro fértil, pois lá floresciam inúmeros dons. Muitas pessoas recebiam dons variados. Era um canteiro fértil. No entanto, a igreja era desprovida de maturidade, tanto que ele fala do leite, né? Que eles ainda eram bebês na fé. E a igreja era dividida em grupos e partidos. Nós vemos na sua carta aos Coríntios que ele fala que a igreja estava dividida. Eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo. Era dividida. Ali existia imoralidade, a igreja não disciplinava a imoralidade e às vezes até aplaudia. Pessoas participavam do culto com as prostitutas nos templos,
e praticavam imoralidade. As brigas entre irmãos, ao invés de serem resolvidas na própria igreja, eram levadas a outros tribunais seculares, tribunais do povo, do mundo, e não resolvidas pela igreja. Eles tinham fragilidade nos relacionamentos familiares. Houve um caso de alguém que vivia com a mulher do pai e eles não disciplinavam e deixavam assim mesmo. A igreja também não sabia administrar a liberdade cristã e achava que a liberdade cristã era simples, eles podiam fazer o que quisessem. E Paulo sempre nos falou, né? Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Mas as lágrimas que Paulo derramou por aquela igreja não foram em vão, porque Corinto influenciou outros locais do Império Romano. Como? Ela era corredor do mundo. O evangelho, através dela, foi levado a várias partes do mundo, porque as pessoas que passavam por ali e iam para outros lugares acabavam levando, criam na mensagem do evangelho e compartilhavam essa mensagem e pregavam nas diversas partes para onde elas iam. E assim o evangelho foi levado a boa parte daquela região e de outras também. Então, de Corinto, Paulo foi a Éfeso, que era a capital da Ásia Menor. Em Éfeso, ele procurou as sinagogas e, como sempre, debateu com os judeus. Levou Priscila e Áquila, que ele conheceu anteriormente, e foram com ele para Éfeso. Em Atos 18, 19 a 21, diz: chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus, rogando-lhes eles que permanecesse ali mais algum tempo, não acedeu. Mas despedindo-se, disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu para Éfeso. De Éfeso, Paulo voltou primeiro a Cesareia, depois a Jerusalém e a Antioquia da Síria, como diz Atos 18, 22. Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém e, tendo saudado a igreja e os discípulos, e os apóstolos, desceu para Antioquia. E lá, em Antioquia da Síria, novamente partiu para uma terceira viagem missionária. Ele, em todas as viagens, ele partiu de Antioquia da Síria. Conclusão: a igreja avançou sob o comando do Espírito Santo. Paulo levou o evangelho ao mundo, mas sempre sob o comando do Espírito Santo. Paulo fez vários planos. Eu vou para a Ásia. E o Espírito: não, você vai para o outro lado. O Espírito o enviou a outros lugares. Ele queria ir para um lugar e o Espírito mandava para outro. O Espírito lhe deu vários companheiros. Ele teve Barnabé, João Marcos, Silas, Priscila, Áquila, Timóteo. O Espírito lhe deu poder. Ele teve poder para fazer milagres, realizar sinais e prodígios. O Espírito salvou quando ele quase foi morto, que julgaram que ele estivesse morto. O Espírito salvou várias vezes e em outras situações que ainda vamos ver. O Espírito lhe deu visões que o guiaram, como a do varão da Macedônia pedindo que ele fosse para lá. Enfim, o Espírito sempre acompanhou Paulo. Paulo sempre foi guiado e esteve sob o comando do Espírito Santo, porque é ele que cuida da igreja.
Não um missionário, não é um missionário que faz o que quer. Ele faz o que o Espírito Santo indica que ele faça. Então, como nós podemos fazer a obra de Deus sem o auxílio do Espírito Santo? É impossível, né? Terminamos aqui o vídeo sobre a segunda viagem missionária e logo depois vocês vão ver o da terceira viagem missionária. Eu espero que o vídeo ajude de alguma forma, através até da sequência, da cronologia, do visual dos mapas, enfim. Espero que ajude a todos vocês. E até a próxima.